Bom dia, paz do Senhor Jesus. Como estamos hoje hoje é que dia? 29 de abril, sexta-feira, para mais um Estudando a Bíblia Juntos, neste devocional. Essa semana, infelizmente, eu não tive condições de gravar devocional, mas já estou aqui com uma agenda repleta de devocionais para dividir com vocês. Amém? E o devocional de hoje, a glória e honra do Senhor, está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era uma pessoa frágil, como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Nessa versão que eu estudo, está dessa forma. Na outra versão, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. É esse versículo, é essa parte do versículo que o Espírito Santo traz para o meu coração hoje e para o seu. Vamos meditar? Então, esse versículo 17, quando fala aqui em Tiago 5, versículo 17, esses 3 anos e meio representa apenas uma cifra arredondada, ou seja, metade de 7, tendo como base os registros nos livros de Reis, tá? Eu estou aqui no livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, e está mencionando o livro de Reis. 1 Reis, versículo 17, capítulo 17, versículo 1, capítulo 18, versículo 1, capítulo 18, versículos 41 e 46, e Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 11, versículos 1 ao 6. Vamos meditar, mas vamos primeiro lá em Reis. Reis 17, versículo 1, antes da gente tomar a mensagem desse dia. Diz que o Espírito Santo ele venha nos dar o espírito de sabedoria, a presença de Deus em nossos corações. Venha nos dar o espírito de revelação no pleno conhecimento do Senhor. E mais, Jesus, o Senhor é o dono do nosso coração. O senhorio do nosso coração pertence a Ti. Então ilumina os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança, qual é a vontade. Ilumina os olhos do nosso coração, para recebermos essa palavra, para que essa palavra produza frutos em nós, frutos eternos, hoje e sempre, amém? Então, versículo 1 do capítulo 17 fala: a profecia de Elias contra Acabe. Acabe reinou 22 anos. Aí fala assim: Elias, o tesbita que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. E aí agora eu vou lá no capítulo 18, versículo 1. Algum tempo depois, no 3º ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai apresentar-te diante de Acabe, eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Versículo 41 ao 46. Caia a chuva no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Todas as coisas que acontecem na terra, sobre a terra, sobre a minha vida, em minha vida e na sua, é no tempo de Deus. Em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora, quando a palavra de Deus fala agora, é no tempo de hoje. Pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Isso aqui é fé. Fé. Elias estava ouvindo o barulho da chuva que se aproxima pelo poder da fé, porque ele ainda não ouvia. E eu vou mostrar aqui na palavra que era pela fé. Que é assim que o cristão, o servo de Deus, tem que viver.
O estilo de vida nosso é esse aqui, fé. Porque se Deus falou com ele lá no versículo 1 que vai chover, porque vai. Ele não tem que duvidar e ficar, será que vai? Porque Deus mandou eu lá falar. Deixa eu ver se vai, porque vai que eu passo vergonha, né? Que isso? Você já fala com autoridade. Pode subir e comer, porquanto eu já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Não são com esses olhos humanos que enxergamos, que vemos. Não são com esses ouvidos que ouvimos, mas são com os olhos da fé, com os ouvidos da fé que ouvimos, com o coração que sentimos, da fé. Enquanto Acabe, com o coração da fé, com o coração onde habita Jesus. Amém? Enquanto Acabe caminhava para seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostou-se e inclinou-se até o chão, colocou o rosto entre os joelhos em oração. Então ordenou seu servo: sobe agora e olhe para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar. Sabe quantas vezes ele lá orando não tirou o rosto do chão? 7 vezes. O servo ia e olhava, nada. Nada. E ele ali, firme, orando, sem duvidar. Sem sequer pôr uma vírgula. Nossa, e agora? Porque eu já falei que vai acontecer. 7 vezes, o número da perfeição. Na 7ª vez, clamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva essa mensagem a Acabe. Prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de vir. Olha a fé. O servo viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, uma nuvenzinha pequenininha. Mas ele já cria, ele já estava crendo, ele já acreditava na palavra de Deus. Porque Deus falou: vai chover, vai chover, vai apresentar-te diante de Acabe, e eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Ele não duvidou. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Israel, Jezreel. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo sua capa com um cinto, correu com uma força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. Glória a Deus. Mas antes disso, vamos lá em Apocalipse, que tem outra palavra lá para nós, os profetas de Deus, servos de Deus. Apocalipse 11, versículos 1 ao 6. Para aqueles que ainda não tomaram posse do poder que Deus dá aos servos dele. Surgem as duas testemunhas. É o título do capítulo 11. E os versículos 1 ao 2, no meu diagrama, no meu cronograma de estudo, eu coloquei o mistério da mediação do templo. E os versículos 3 a 14, o mistério das duas testemunhas. Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e contra os adoradores que lá estão reunidos. Eu vou explicar. O santuário aqui, queridos, refere-se à parte central do templo, e incluir o chamado lugar santo e o santo dos santos, ok? O caniço era uma espécie de bambu fino, abundante às margens do rio Jordão, que por ser longo podia chegar a mais de 6 metros de altura. Então, quando eu falo caniço, uma espécie de bambu fino, abundante às margens do rio Jordão, que por ser longo, reto e leve, servia bem como uma grande régua, tá? Lá em Ezequiel e Zacarias, nós também podemos ver essa palavra sendo mencionada. Contudo, não considere o pátio exterior, não tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus.
eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então, o conhecido, quero explicar agora, parte dos gentios era um espaço, cerca de 26 acres, conhecido aos não-judeus nos limites do templo. 42 meses são equivalentes a 1.260 dias. E a expressão apocalíptica, aqui, um tempo de 2 tempos, é a metade de um tempo, ou seja, são equivalentes a 3 anos e meio, ou ainda metade de uma semana completa de 2 anos. Isso é falado em Daniel, é falado em Lucas. São formas de se referir a um tempo curto de aflição irrefreável. Embora os anticristos do passado, como o tirano sírio Antíoco Epifânio, que assolou o povo e profanou o templo de Israel por volta do ano 166 a.C., em pleno século 166 a.C., outro anticristo. Em pleno século XX, o ditador Adolf Hitler, 1889 a 1945, na Segunda Guerra Mundial. Outros mensageiros de Satanás tentarão exterminar o povo de Deus. Onde está falando isso, Lute? Mateus 24, versículos 15 e 22. Em todas as épocas e nações, até que surjam as iniquidades e perseguições lideradas pelo último e mais terrível dos anticristos. Todavia, por breve tempo e sob supervisão de Deus, que protegerá todos os seus filhos. Continuando, onde eu quero chegar, para vocês entenderem a mensagem. Concederei poder, é aí que eu quero chegar, poder às minhas 2 testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Aí vem o que eu quero falar. As testemunhas aqui, queridos, são os profetas, os pregadores que lembrarão Elias e Moisés. Nós, o Senhor está falando de nós. Essas pessoas se vestirão de forma, talvez, austera, simples, como os profetas do passado, que se vestiam de roupas grosseiras, né? Eles vestiam assim, feitas de pelos negros, de bode ou camelo, eram trajes, né, vestidos, eram trajes vestidos por longo tempo em sinal de luto ou arrependimento. Onde que você vê isso? Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Você vê em Joel, capítulo 1, versículo 13. Você vê em Jonas, Mateus, né? Continuando. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras. Opa, em nome de Jesus. E os 2 candelabros que permanecem firmes em nome de Jesus, na presença do Senhor, aonde? Aqui na terra. Então essa linguagem aqui metafórica aqui ressalta que o poder necessário para um testemunho eficaz é concedido exclusivamente pelo Espírito Santo, Zacarias 4. Não é por minha força, não é pela sua força, eu tenho força de vontade, eu vou ser testemunha, não. Só quem pode conceder o poder necessário para um testemunho eficaz, só quem concede é o Espírito Santo de Deus. Zacarias 4, quer aprender? Zacarias 4, tá? Continuando. Se alguém tenta causar-lhes algum dano, da boca deles cairá fogo que devorará os seus inimigos. Através do quê? Do poder da oração, do poder da palavra. Eita glória! Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra suas vidas. Então, essa passagem lembra os antigos confrontos entre o profeta Elias e os mensageiros de Acasias. 2 Reis 1, versículos 10 e 12. Vai lá para você meditar. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e tem o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quanto ordenarem. Então, mais uma analogia à vida. Ministério e poder dos profetas. Exemplo aqui, Elias, que determinou uma seca para a glória de quem? De Deus, não de Elias. Porque hoje, os profetas de hoje, por que cai? Por que o poder não continua? Porque eles puxam a glória para ele. Eles fazem alguma coisa, acontece algum milagre, eles começam a pensar, eu orei, eu fiz, eu aí.
Crucifica-se esse ego. Todos os dias, porque quem faz é Deus. O poder vem do Espírito Santo, não é de nós, não. Nós não temos poder. Nós não somos nada sem o poder que é concedido pelo Espírito Santo de Deus. Elias não era nada sem o Espírito Santo de Deus nele. Moisés não era nada sem o poder do Espírito Santo de Deus nele. Então, para que possamos hoje fazermos coisas grandes como estes homens, nós temos que sermos humildes, submetermos ao poder do Espírito Santo. E quando fizermos, quando Deus nos usar, ó, calarmos. Então Elias determinou a seca para a glória de Deus, não para a glória de Elias. Em sua época, Moisés teve de lançar esta praga sobre os egípcios durante sua batalha espiritual para que o povo de Deus alcançasse a liberdade e pudesse partir para a terra da promessa. Então as testemunhas lançaram também poderosos açoites de Deus sobre a humanidade incrédula, com a esperança de quebrar a renitência do pecado. E que alguns receberam a graça salvadora de Cristo em seus corações petrificados, glória a Deus, e se tornem pedras vivas. Hoje tem estes poderosos testemunhas, né? Que estão o quê? Que estão sendo instrumentos do Senhor, levando o quê? A graça salvadora de Cristo em corações o quê? Pedrificados e se tornando o quê? Pedras vivas. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 11. 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 ao 10 e por aí vai. Então é muito importante termos este entendimento maravilhoso da palavra. Vamos para a mensagem. Então Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, um homem frágil, né? Como nós, mas que submetia ao Senhor. Humildade, eu estava hoje de manhã orando, seguindo umas orientações ao Senhor, que eu tenho que cumprir hoje à tarde. E digo, o que o Senhor me ensinou, humildade é a chave dos relacionamentos. É submetermos uns aos outros. Mas a nossa primeira submissão é ao Senhor. Eu casada primeiro ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. Todos os dias a Jesus. Depois é meu esposo. Certo? E depois as pessoas que me rodeiam. Nada que eu fizer, se não tiver submissão com as pessoas, nada vai acontecer. Porque nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de Deus para tudo. Do meu levantar ao meu deitar. Eu preciso do Espírito Santo para eu abrir os olhos, para eu fazer qualquer coisa. Das coisas mais elementares. As coisas para mim que são mais difíceis, senão eu não faço. Humildade é a chave dos relacionamentos. Que o Espírito Santo ele venha revestir a sua vida. Todos os dias ore. Efésios capítulo 5, versículos do 18 até o 21. É você orando, pedindo que o Espírito Santo, você permitindo que ele entre em sua vida. Que ele tenha o pleno controle sobre a sua vida. Permita que a plenitude do Espírito Santo esteja em ti, sobre ti aqui. Revestindo você do pleno controle. Se submeta ao Espírito Santo, ao pleno controle, ao pleno domínio. Eu fiz até uma oração para mim, todo dia eu declaro isso, porque eu preciso do Espírito Santo dominando, revestindo a minha boca, controlando as minhas cordas vocais, o meu coração, a minha mente, as minhas atitudes, o meu andar. Amém? Então vamos lá. Por quê? Porque eu sou semelhante a Elias, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas fragilidades, fraquezas. Amém? Graças a Deus por isso. Elias deitou-se embaixo de um cimbro, como você e eu já fizemos tantas vezes. Ele queixou, ele murmurou, talvez chorou, como nós também fazemos tantas vezes. Mas ele fez certo, eu também faço com o Senhor. Não é chorar, murmurar, reclamar com pessoas, mas com Deus, porque é com Deus que temos que fazer, é com o Pai. Ele foi incrédulo, como tantas vezes você pode ter sido também. Mas quando realmente tocou a Deus, não foi isso que aconteceu.
Embora ele, homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, ele orou em oração. É isso que Deus fala. Elias foi para esse lugar, mas ele orou em oração. Ele desabafou com Deus. E ele orou em oração. É interessante observar que o original não diz... a minha versão diz que ele orou fervorosamente. O original diz que ele orou em oração. Ele orou em oração. E ele continuou orando. Então, qual a lição que eu aprendo? Continuar orando. Esse fervorosamente da King James quer dizer continuar orando. Não cesse. Orar sem cessar. O cristão tem que orar sem cessar. Todos os dias, cotidianamente, em tudo, dando graças. Em todas as circunstâncias. Boas ou não. Porque tudo tem um propósito. Então, vá ao cume do Carmelo. Veja essa admirável lição de fé. Essa vista que temos aqui hoje. O necessário agora não era a descida de fogo, mas de água. E o homem que pode ordenar a vida de um, Deus pode ordenar a vida de um, ele pode ordenar a vinda de outro. Pelos mesmos meios e métodos. Foi o que eu mostrei lá em Apocalipse. Lemos que ele se prostrou com o rosto entre os joelhos, isto é, fechou-se de tudo o que entrasse pela vista e pelos ouvidos, né? Elias prostrou-se no chão, fechou os olhos, orou sem cessar. Colocou-se numa posição em que sob o seu manto não podia ver nem ouvir o que se passava em volta. E disse ao servo, sobe e olha. O servo foi e voltou-se e disse, não há nada, 7 vezes. E nós podemos dizer o quê? É exatamente como eu pensei. Aí a pessoa vai e desiste de olhar, desiste de orar. Mas foi o que Elias fez? Não. Ele disse, volta. O servo voltou e veio outra vez dizendo nada. Ele falou, volta e nada. 7 vezes. O número da perfeição. Mais uma vez ele voltou dizendo, eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem. E a mão de um homem estiver erguida numa súplica. E em breve caiu a chuva. E Acabe não teve tempo de voltar até a porta de Samaria, com todos os seus rápidos cavalos. E eis aqui uma lição de fé. E qual que é a lição? A vista. A vista. A fé. Fechando-se a sós com Deus. A vista. Observando e nada vendo. A fé. Prosseguindo e orando em oração. Ainda com as desesperançosas notícias da vista. Porque nada se via. Mas ele continuou orando, porque ele tinha uma palavra de Deus que vai chover. Você sabe como orar dessa maneira? Deus manda te perguntar. Como orar prevalecendo, orar sem cessar? Traga à vista as desanimadoras notícias que trouxer. Não lhes dê atenção. Traga à vista todas as circunstâncias desfavoráveis. Não lhes dê atenção. O Deus vivo ainda está nos céus. E mesmo a demora é parte da sua bondade. E você ora e continue orando. A mensagem para você hoje é essa. Ore e você precisa continuar orando. Porque a demora é parte de sua bondade. Amém? Beijo fraterno, Deus abençoe e até amanhã. Paz do Senhor Jesus.